Podemos julgar as pessoas? Qual é a regra, qual é a medida que eu devo julgar alguém? Devo julgar de qualquer forma? Se eu julgar, eu estou agindo corretamente? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. A paz do Senhor, meus amados. Voltamos aqui para a nossa lição de número 12. Quero compartilhar até com vocês aqui, para que a gente possa ficar melhor entendermos a nossa lição de hoje. A nossa lição, ela vai trabalhar a questão lição 11, né? 12 de junho, Dia do Pastor. E o tema da nossa lição é sendo cautelosos nas opiniões. Então, é importante a gente diferenciar, antes da gente iniciar, o que é conselho, o que é opinião. Opinião, todas as pessoas têm a sua opinião. Ou é a favor ou contra algum determinado assunto. Entendendo ou não, todos têm opiniões. Mas, conselho, quando eu vou pedir conselho, eu normalmente vou pedir conselho para um especialista. Por exemplo, se eu for construir uma casa, eu não vou pedir conselho para uma pessoa que nunca construiu uma casa. Eu vou pedir conselho para um especialista, um arquiteto, um engenheiro ou um mestre de obra que está acostumado a construir várias e várias casas. Então, normalmente, conselho, eu vou atrás de um especialista. Então, mas hoje a lição ela vai falar sobre sendo cautelosos nas opiniões. E aí eu tenho que dizer a todos aquela palavra muito conhecida, aquele provérbio árabe muito conhecido. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Em alguns momentos é melhor não opinar, é melhor não abrir a boca, ficar em silêncio. Se fizermos isso, com certeza teremos muito mais vitória. Nosso texto áureo diz: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, Lucas está aqui colocando para nós a seguinte condição: eu devo imitar o meu Pai, eu devo imitar o Senhor Jesus. Se ele foi misericordioso, é um exemplo para nós também sermos misericordiosos. E a misericórdia é algo muito, muito maravilhoso, porque é algo que eu merecia, e Deus, algo que eu merecia, e Deus, ele é bondoso e não permite que eu receba aquele mal ou aquela consequência. É a misericórdia do Senhor que entra em ação na nossa vida. A verdade prática diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Muitas vezes nós julgamos as pessoas e, na verdade, esse julgamento ele quer esconder a nossa falha, o nosso erro, as nossas imperfeições. Isso é quase que acontece muito. Quando uma pessoa julga a outra com muita veemência, é porque ela também tem suas falhas, seus erros, e ela quer enaltecer o outro, o erro do outro, para poder esconder o erro dela. Então, é muito importante a gente analisar, para a gente não se colocar como juiz. Então, antes de julgar alguém precipitadamente, vamos analisar, vamos pensar que nós também somos falhos, somos imperfeitos. A nossa leitura bíblica em classe diz assim, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. E diz assim, olha que interessante: não julgueis para que não sejais julgados. Com o juízo com que julgardes,
sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha que palavra muito séria para nós. E se a gente pensar realmente nisso, a gente tem que analisar esse texto. Mas vamos em frente. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Então, a nossa lição, o Senhor Jesus, nessa parte do sermão, ele vai nos dar aqui alguns conselhos. Primeiro, do verso 1, é a questão do julgamento. Ele pede para não julgar. O verso 2, ele diz que vai ser com a mesma medida com que eu julgo alguém, esse mesmo juízo poderá vir para mim. E antes de eu ficar olhando o erro do outro, devo olhar, reparar como é que está o meu erro. E então ele vai dizer aqui no 4 que é primeiro eu procurar ver os meus erros antes de acusar. Lembra daquela mulher que colocaram perto do Senhor Jesus e disseram: Mestre, nós pegamos ela em flagrante no ato de adultério, e Jesus olha para ele e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que um a um foram saindo, e ele perguntou: cadê os teus acusadores? Ele disse: ninguém me acusou, Senhor, nem eu te acuso, vai e não peques mais. O que o Senhor Jesus quis dizer que todos nós temos falha, todos nós temos erros, e nós temos que tomar muito cuidado com esse detalhe. E o verso 6, ele vai dizer, né, a respeito do julgamento. Quando eu considero alguém como porco, ou alguém como cães, né? Se eu considero alguém como cães ou porcos, é porque provavelmente eu já estou fazendo algum tipo de julgamento. Mas para fazer isso, eu preciso realmente fazer várias análises, pensar, analisar, ver a situação, para depois eu fazer qualquer julgamento. Eu posso fazer? Sim, mas desde que você seja justo no seu julgamento. A introdução ela vai falar para nós assim, olha, as escrituras sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos o outro, ok? Todas as vezes que a gente para julgar alguém, nós também temos que lembrar que somos falhos. Então, vamos fazer aí uma autoavaliação, uma autoanálise. Vamos olhar para os nossos olhos, vamos olhar para o espelho, vamos olhar para a nossa vida, vamos fazer uma introspectiva, verificar como é que está a nossa vida, para que a gente não venha cometer a injustiça de julgar alguém, quando na verdade nós estamos fazendo a mesma coisa. Romanos capítulo 2, verso 1 vai dizer assim, olha, texto bíblico aqui vai dizer para nós, deixa eu ler aqui, Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos pegar aqui Romanos, diz assim, olha, portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, quer dizer, nós julgamos as pessoas, mas quando a gente vai ver o porão da nossa vida, nós estamos praticamente cometendo falhas, às vezes até pior do que essa. Então, é importante que a gente tome todo o cuidado possível. E essa lição Jesus vai dizer aí que você tem que ter muito respeito aí com o seu próximo, né? Porque o mestre vai deixar claro para nós que somente ele, somente Deus pode julgar alguém, tá? Porque ele tem autoridade, tá, para fazer isto, porque ele é justo, ele é juiz, né?
Então, ele sabe realmente julgar as coisas. Agora, o crente cheio do Espírito Santo, ele é misericordioso. E se essa misericórdia está na sua vida, ele não vai julgar ninguém. Então, precipitadamente, o texto vai dizer para nós bem claro: não julgue os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz. Então, antes de julgar alguém, por favor, pense, analise e deixe Deus julgar as pessoas, ok? É importante isso, para que eu possa realmente analisar por esse lado. Quando eu paro para pensar dessa forma, eu começo a analisar melhor. Mas vamos em frente, né? Para que eu possa realmente entender. O primeiro tópico, a palavra-chave, né, dessa lição é cautela. Então, para tudo e cautela é olhar para a direita, olhar em frente, olhar à esquerda, olhar para trás do lado direito, olhar para a esquerda, olhando também para trás, olhar para dentro, contar até 1000 se necessário, fazer algumas análises, tentar conhecer antes a pessoa, antes de expressar o seu pensamento sobre alguém. Então, a palavra cautela é muita atenção, prestar atenção antes de fazer qualquer julgamento. Isso é importantíssimo. E o primeiro tópico vai dizer: não devemos julgar o outro. Então, o outro é o nosso próximo e eu não devo julgá-lo de forma nenhuma. E aqui vai dizer para nós o primeiro momento, o primeiro tópico: aprendendo a se relacionar com o outro, com os outros, né? E eu preciso realmente fazer isso porque se eu aprendo a me relacionar, a igreja é o corpo de Cristo formada por santos, porém humanos, imperfeitos, com dificuldade nos relacionamentos, por isso estamos sujeitos a enfrentar as contendas e disputas, né? E aí nós vamos ver a tal verdade lá em 1 Coríntios 1, 11 e 12. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 1, versículo 11 e 12. Diz assim o texto bíblico: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, lógico, essa igreja de Corinto era uma igreja com tantos dons, mas havia toda essa divisão lá na igreja de Corinto. Então, o Senhor Jesus, ele quer que cada um seja misericordiosos, né? Olha, sede, pois, misericordiosos. Então, como também vosso Pai é misericordioso. Então, o Sermão do Monte aí é um código de ética, né? Dos servos de Deus, mostrando aí como realmente eles devem agir, né? E se a gente parar para pensar, é uma realidade. E o tópico 2 diz: ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. Sim, lógico que deve ser julgado. O próprio texto vai dizer: não deis aos cães, não deis aos porcos. Então, para que eu possa, né, só repetindo o que eu já falei, mas para que eu possa, assim, olhar para alguém chegar a essa conclusão, é porque já houve ali uma análise muito bem colocada, muito bem feita, né? Com análise, com conhecimento mais aprofundado da pessoa para chegar a essa conclusão. Então, será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, né? Mas nós não devemos agir como os fariseus, né? Olha, vamos ver lá em Mateus 5:20, ele vai dizer assim, olha, tá? Mateus 5:20, ele diz assim, vamos ver o verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então nós temos aqui nesse verso mostrando que
a nossa justiça tem que exceder, ultrapassar a dos fariseus, tá? Então, quando Paulo vai fazer Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas, né? Nós temos aqui nesses textos. Então, essas passagens elas vão mostrar para nós aí que o julgamento envolvendo pessoas não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, nós não conhecemos ninguém. É importante que você passe a conhecer. Não faça um pré-julgamento apenas pelo olhar, apenas por uma expressão. Conviva, né? Coma lá uns 2 quilos de sal com ela, né? Ande no calcanhar dela por um tempo para conhecê-la melhor. E aí sim você pode emitir uma opinião mais sincera a respeito do julgamento. Então é importante a gente analisar. E o terceiro ponto fala o julgamento defendido por Jesus. Então Jesus ele usou o verbo aí crinou, né, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e proferir. Então, ele está querendo nos ensinar aí que não podemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações ou pela aparência. Isso é ruim, né? Então, o próprio Jesus aí, ele foi julgado pelos escribas e fariseus aí por comer com os pecadores, né? Lucas 5:30 vai dizer assim, olha, Lucas 5:30 vai dizer assim, olha o julgamento deles para o Senhor Jesus. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Isso era um julgamento sem conhecer realmente a missão do Senhor Jesus, né? Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento, ele queria realmente estar no meio dessas pessoas. Então, as escrituras sagradas aí que vai nos ensinar que não devemos julgar, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra ninguém. Então, antes de você falar, antes de você dizer, tenha certeza que você viu, que você contemplou, que você sabe o que ele está falando para não fazer nada injustamente com alguém. E, resumindo aqui o nosso tópico 1 aqui, é importante que a gente deixe isso claro. O tópico 1 vai resumir no Sermão do Monte. Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Então, julgar é se colocar como juiz, é realmente se achar melhor do que o outro. E todos nós somos humanos, pecamos, falhamos, então não devemos emitir nenhum tipo de julgamento contra a outra pessoa. E nós temos muito essa tendência de julgar. E nós temos que mudar a cada dia, aprender. Se lá no passado nós fizemos algum julgamento, que a gente possa não fazer mais, aprender e olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. Ok? Então vamos em frente. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, quer dizer, alguém caiu em determinado pecado. Peraí, como é que eu estou, né? Como é que eu estou convivendo? Quais são as minhas falhas? Quais são os meus erros? Será que eu tenho erro semelhante a ele? Como é que eu vou apontar para ele? Sendo que no momento em que eu aponto, 3 está contra mim, 1 está para o céu. Então Deus está vendo, 3 dedinhos está contra mim, 1 está para ele. Então eu preciso fazer essa análise antes de julgar alguém. Primeiro dá uma olhada para você, ver como é que você está, você que conhece, né? Sabe aonde você errou, aonde você falhou. Então, antes de dizer para alguém, você fez isso, você fez aquilo, mas será que você também não fez? Então, vamos analisar. Primeiro tópico nosso vai dizer assim, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Então, é importante, quando isso acontece, normalmente a gente está querendo esconder os nossos próprios erros. A história de Davi, é claro, né? O profeta Natan fala, olha que algo muito terrível que aconteceu, né? Um senhor, ao chegar na sua casa,
viajante de longe, ele tinha várias ovelhas, mas aí ele foi lá e pegou a ovelha do seu servo, só tinha uma, né, e matou e tal. E Davi, assim, impulsivamente, esse homem tem que pagar, esse homem tem que retribuir 5 vezes mais, tal, né? Tal, e ele faz aquele julgamento precipitado, sem pensar, quando Natan vira para ele e fala, esse homem é você. E aí ele tem que refletir, analisar e parar para pensar que realmente ele estava errado. Então, não vá direto num julgamento contra uma pessoa antes de você analisar melhor cada detalhe, ok? É importante você fazer isso, porque senão você pode estar cometendo um juízo impensado. Outro ponto importante aqui é a inconsistência dos que possuem espírito de crítica, né? Tem pessoas que realmente elas adoram criticar os outros, elas adoram apontar os erros, né? Então, se a gente fizer isso, nós podemos incorrer aí em graves consequências, né? Quando a gente lê Mateus 7:2, nós já lemos, mas vamos ler de novo, Mateus 7:2 diz assim, olha que o texto é claro, né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em outras palavras, o que você fizer, plantar, você vai colher. Julgue alguém, aponte o dedo precipitadamente sobre uma determinada pessoa e amanhã você estará pagando por isso, né? Então, os críticos aí, eles não conseguem ver aí as manchas, né, corrosivas em suas vidas. Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Já falamos aqui sobre isso. Então, os escribas e fariseus aí, né, eram peritos em julgar, confiantes, né, se achando justo, né, aos seus próprios olhos. Então, Jesus ele criticou muito essas pessoas, tá? Realmente, somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, nos afastando aí desse desejo de julgamento, de crítica, e nós precisamos seguir aí a recomendação de Paulo, examina-se, pois o homem é si mesmo. Então, se eu me examinar antes, né, olha, eu também tenho falha, eu também tenho erro, não é que você vai aceitar tudo, não, é que você tem que analisar primeiro, antes de você criticar, sabendo que você também comete o mesmo erro. O terceiro ponto aí vai dizer para nós o seguinte, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Então, o que eu preciso? Ter consciência aí, né, de que temos falhas, somos imperfeitos, né, e não vamos ter prazer no erro dos outros, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, né, precisamos nos relacionar com as pessoas, com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Então, eu preciso, né, ter consciência que eu também falho. A segunda, eu preciso conviver. Então, deixa eu conhecê-la melhor, deixa eu me aproximar, deixa eu conversar, deixa eu tomar um café com ela, deixa eu ouvi-la, deixa eu vê-la praticando algumas coisas, e quando isso acontece, aí a gente passa realmente, né, a entender melhor. Terceiro aí, né, não podemos nos esquecer de que fomos também arrancados aí pela graça, né? Então precisamos tratar todos aí com esse favor imerecido que nós recebemos do Pai. Então, ao invés de julgar, vamos orar por aqueles, né, que pecaram, que falharam, e pedindo que Deus conceda aí um novo recomeço. Deus, ele é bom, ele é misericordioso. Eu acho que essa é uma melhor atitude. Então, o comentarista foi muito feliz nessa lição, porque está trazendo para nós aí grandes ensinamentos de atitudes diárias da nossa vida, né? De como nós devemos nos comportar com um olhar de misericórdia muito grande. E resumindo aqui a sinopse do segundo tópico, antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que está a situação para a gente não cometer o mesmo erro.
Terceiro tópico nosso, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Aí que negócio fica difícil, né? Deus é severo, né? Então nós devemos ver que Deus, Paulo vai apresentar para nós que Deus, ele é bondoso, né? Severidade do Senhor, bondoso. Vamos ver lá em Romanos 11, né? Romanos 11 vai dizer assim, olha. Romanos 11, versículo 22, diz assim para nós: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, benignidade se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. É importante aí a gente lembrar que Deus, ele é bondoso e ele está pronto para nos salvar. E a severidade aí da parte de Deus é realmente em relação aos que pecaram, aos que falharam, né? E não se arrependeram. Mas aqueles que se arrependem, Deus tem o prazer de perdoar. E a Bíblia ela vai trazer assim vários exemplos, né, daquele homem que estava com uma dívida muito grande para com o rei, e ele pediu misericórdia, ele clamou, o rei perdoou ele, mas ele saindo da presença do rei, encontrou alguém que estava devendo muito menos, e ele foi tão severo para com essa pessoa, e depois o rei descobriu e ele teve que pagar tudo. Então, se eu recebo misericórdia, ou se eu recebi, e logicamente que nós recebemos a misericórdia da parte de Deus, ele nos aceitou como filho, então essa misericórdia também tem que ser passada para as pessoas. Eu devo usar Jesus como exemplo e ser misericordiosos para com as pessoas. E o segundo ponto diz como Deus nos julga, né? Deus Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando aí agir, né, de uma forma brutalmente, né, descarregando a sua ira aleatoriamente, né? Nós precisamos entender aí como criatura que ele age com retidão, né? Ele age com amor. Então o crente ele deve ser consciente que Deus é justo, tá? Leis foram, ele estabeleceu um governo moral no mundo, disponibilizou aí suas leis para serem praticadas, colocadas em prática, né? Então, quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequência de sanções. Então, o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenção. Então, quando passamos por algum problema, por alguma dificuldade, e entendemos aí a revelação de Deus, que Deus está realmente colocando a mão sobre nós porque falhamos. E Deus que conhece o nosso passado, presente e futuro, conhece o nosso interior, ele faz todas as coisas de uma maneira muito justa. E o terceiro exemplo aí para nós, né, é o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem aí segundo o coração de Deus, porém quando ele pecou, né, ele experimentou a justiça divina, e ele diz, olha, foi dada a ele algumas opções e ele preferiu cair nas mãos do Senhor e crer na sua misericórdia, né? Então ele experimentou a justiça divina, embora amasse o Senhor Todo-Poderoso, não isentou da punição, né? Ele pagou caro no meio da sua família, foi muito difícil o que ele passou. Então Deus, ele é um pai amoroso, mas também ele é justo, né? Ele não tem aí o inocente como pecador. Então quem guarda aí as beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e ao pecado, ao culpado não tem por inocente. Está lá em Êxodo 34, versículo 7. Então a severidade divina é para aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, esconde aí os seus pecados. Mas a sua bondade é clara, né, maravilhosa, para aqueles que confessam e deixam os seus pecados, aqueles que todos os dias estão dobrando o joelho dizendo, Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, e eu conto com a sua misericórdia. Então Deus, ele é misericordioso realmente dessa maneira, e a gente sabe que isso é uma verdade. Resumindo aqui, Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade?
é que a misericórdia de Deus ela é muito maravilhosa e Deus nos julga de acordo com a sua misericórdia. E a nossa conclusão vai nos pontuar aí, né? O que o mestre vai dizer para nós. Primeiro, não julgar precipitadamente o próximo. Chegou uma situação para você julgar, dá uma paradinha, coloque o pé no freio, deixa eu analisar, deixa eu pedir vista, como diz o Supremo, né? Os membros do Supremo, deixa eu pedir vista desse processo, deixa eu ler, deixa eu analisar primeiro, né? Não vamos tomar posição como juiz, né? E julgar as pessoas pela aparência, jamais, né? Quando vamos fazer isso aí, quando formos fazer alguma avaliação a respeito da atitude de alguém, terceiro ponto, devemos fazê-lo de modo criterioso, né? Sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então, esse é o conselho bíblico, esta é a palavra de Deus para nós nesta semana. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.